Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui, estou aqui hoje com o meu amigo, o pastor Reinaldo. Nós hoje vamos debater um tema que acredito vai servir muito para o seu fortalecimento espiritual e ajudará muito na sua caminhada espiritual. Sei que você é uma pessoa que deve almejar a santidade, deve almejar também o reino de Deus, né? E acredito que contribuiremos muito para este seu objetivo. Vamos tratar hoje de uma forma muito pragmática os escritos bíblicos com relação às tentações que Jesus sofreu no deserto, né, durante o seu período de 40 dias que lá esteve. Então, eu cumprimento aqui o meu amigo Reinaldo. Então, diga aí, se apresente para o nosso público. Também já começa explicando sobre o que você entende aí sobre a primeira tentação que Jesus sofreu. Boa noite a todos, a paz e a graça para todos, pastor Anísio. Deus também abençoe pela mais uma oportunidade de estarmos aqui tratando de assunto que envolve as três tentações de Jesus. É um assunto que existe uma polêmica no contexto, principalmente nessa tradução que nós aprendemos, e a gente já começa a entender no capítulo 4, né? Que a tentação, ela parece ser uma tentação indireta para o Satã, mas ao mesmo tempo é imperativa. Por que imperativa? A gente vai ver que o capítulo 4 de Mateus, que é o Matitiarro, né? A palavra Mateus em hebraico quer dizer Matitiarro. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então é duas ordens, né? É duas ordens no sentido de duas pessoas. Está sendo levado pelo Espírito para ser tentado pelo próprio diabo, que é conhecido no hebraico como Satã, né? O que acontece? Há um extremo, né, dentro desse contexto, que a maioria envolve ele como o inimigo ali do eterno, né? Se nós pararmos para analisar, ele está sendo conduzido também, né, para essa missão. Porque o texto original ele nos envolve, envolve que ele está sendo levado para ser tentado. Então parece não, é uma aplicação que o Eterno também lhe dá uma ordem para ir. Se ele está sendo levado, sendo conduzido pelo Espírito para ser tentado, haja vista que na expressão humana, né, Jesus ele teria que passar por aquilo. Quando eu entro nesse posicionamento, eu percebo que ali envolvia ali três ministérios que Jesus ele teria que atingir aqui na terra, né? A gente vai ver que a sua primeira a tentação foi usar o Devarim, que é o Deuteronômio. Ele pega o Devarim lá para tratar a respeito das pedras, né? Porque ele está jejuando 40 dias e 40 noites, né? A palavra jejum quer dizer abstenha-se dos sacrifícios carnais, né? Das coisas aquilo que é carne. A gente vai ver que para atingir o nível máximo da elevação dos anjos que não comem, que não bebem, que não dormem, teria que estar em espírito. Então percebe que Yeshua ali, Jesus, ele não está em uma mentalidade carnal. O seu posicionamento ali não é um posicionamento que a gente vai ver isso, a gente pode fazer uma breve, rápida hermenêutica, falando ali de Moisés, quando ele está no monte jejuando 40 dias para o Eterno lhe trazer o modelo da Arca da Aliança, né? Arca da Aliança. Ele precisava estar em jejum, também foi 40 dias. Precisava, a palavra enviado quer dizer Mashiach, né? Mashiach é o enviado. Moisés também é um Mashiach, né? É ungido. É ungido. Jesus, ele é ungido do Eterno para essa
função também. E para atingir esse nível, teria que estar em jejum. Né? Ninguém vai entender o eterno, ninguém vai entender Deus na carne. Então precisaria estar em espírito. É por isso que você vai ver que ele vai lhe atentar no período do alimento. Né? E aquele ambiente ali era um ambiente que não tinha capacidade nenhuma de ter alimento, né? Comidas. Né? Porque ele fala, pega essas pedras, ele usa uma pedra, uma figura de uma pedra. Se tu és o filho de Deus, então ele está dizendo, ele sabe que é filho de Deus que está ali. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Só que o plano do Eterno ali com Mashiach era justamente lhe treinar para aquela batalha. Né? Interessante, né? Porque ele não poderia enfrentar as tentações sem jejuar, né? Sem jejuar. Mas ele teve que enfrentar as tentações depois do jejum de jejuar por 40 dias, né? 40 noites, né? Então isso também revela para a gente a importância da pessoa que quer ter força, que quer se fortalecer espiritualmente para um combate, para uma batalha, jejuar, né? Isso é. Eu costumo sempre dizer, pastor Anísio, o jejum, ele não é para Deus, o jejum é para nós, porque Deus ele é espírito, Deus ele não vai se alimentar Deus ele não se alimenta de coisas físicas. Tanto que ele disse para Balaão no capítulo 23 de Número, versículo 19, Deus não é homem para que minta. Bom, ele está dizendo, Deus não é uma pessoa. Deus não é tem forma humana, não tem forma humana para ele desistir daquilo. O que ele está querendo dizer? Entre o mal e o bem, para ele, tudo. É tanto que ele fala no Salmo 119, né? O salmista Davi dizendo, escrevendo a ciência, a onisciência do Eterno, ele falando que tanto as trevas como a luz para o Eterno é a mesma coisa. As trevas para ele se tornam mesmo, porque não há problema para Deus estar ou ver esses ambientes. Né? Então Jesus ali, ele tirou de letra aquilo, né? E você acha que por que Deus deu esse poder, ou esse anjo usurpou desse poder, não se saberia esse como, né? Eu acho que não vai comentar agora. Que ele chega a ser tratado como o príncipe deste mundo, ele tem essa autoridade para tentar Jesus. Em um determinado momento, na situação de Jó, a Bíblia diz que quando Deus perguntou onde ele estava rodeando a terra, passeando por ela, né, tal. E ele basicamente quase obriga Deus a permitir que Jó, né, passe por aquelas tribulações todas, né? Quer dizer, ele não obriga, mas ele coloca Deus numa situação que é obrigado a permitir, né, porque se não permitir, certamente ele iria fazer do mesmo jeito, né, para a adversidade contra Jó, né? Então, como é que esse espírito, esse anjo ganhou esse poder? Você saberia explicar para a gente aí? É aquela coisa. Porque Jesus poderia dar, sai daqui, seu idiota, e dar um chute para lá e ignorar as tentações dele, né, sair fora, mas ele foi se submetendo, quando a Bíblia fala, foi conduzido para cá, foi conduzido para lá, pelo diabo. Então, essa situação parece que Jesus está sendo submisso, né? Aí esse anjo, esse arcanjo, né? Esse texto de Jó já conseguimos entender que o Eterno não tira dele o poder, né? Não tira dele aquela autoridade. Tanto não tira, porque o apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios 4, ele diz que o Deus desse Deus, então Paulo iguala ele como o príncipe desse século. Então é um Deus. Então o príncipe desse século ele tem um poder. Ele tem uma autoridade que foi delegada pelo Eterno. É tanto que quando ele desce, a Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 15, capítulo 31, verso 15, quando ele desceu, houve luto sobre as profundezas do abismo. Né? Esse contexto meio mal aplicado pela falsa exegese, indica que ele desceu sem autoridade, mas ele desceu com autoridade. O Eterno, os filhos de Deus vinham ao templo
sacrificar e adorar. E o Eterno veio no meio. E aí ele cita Jó. Pô, mas tinha tanta gente para ele citar ali. Olha como que ele é uma pessoa era tão dotada dos entendimentos até do próprio Eterno, que o Eterno que chama a atenção de Jó para com ele. Mas Judas diz que ele pelejou com os anjos, não resistiu à luta e foi expulso. Aquilo ali na realidade é uma ação contra a autoridade de Deus, é uma rebelião Contra os próprios anjos. Contra os próprios anjos. E contra os próprios anjos, em ação e ordem de Deus, ele não teria como vencê-la, né? Vencê-lo, né? Por que vencê-lo? Porque é tanto que o arcanjo, ele não usa o próprio nome dele, ele usa o nome do Eterno. O Senhor te arrepende, quer dizer. E a Bíblia já diz assim, tu que debilitavas as nações, né? Então, supostamente dentro do contexto bíblico não havia nações terrenas, então só podia ser nações espirituais. Então ele já estava causando influência negativa, de certo, na dimensão angélica, né? Tanto que foi expulso ele e os seus anjos, né? Quer dizer, ele já tinha conseguido um discipulado na dimensão você vê que espiritual. Ele tinha tanto poder que o profeta Ezequiel disse que pela a construção do teu comércio, pela a construção do teu comércio. Ezequiel está dizendo que ele é tão poderoso, ele era tão poderoso e é tão poderoso, que ele usa dizendo que tu era mais sábio do que o próprio Daniel. Porque Ezequiel ali levou um corão, Ezequiel é um corão de Daniel. Estão em período, né? Daniel não tinha sido ainda posto em evidência, mas Ezequiel usa ele como aquele que era mais sábio do que o próprio Daniel, né? E sobre sobre o seu comércio, veja que ele é conhecido como príncipe de Tiro, né? Na passada quer dizer, portador de luz. O portador de luz, ele tinha uma bagagem de autoridade, agora ele não tinha aquela bagagem como expressada aí no livro de Judas, né? Mas para ele chegar no ponto de dizer assim, que vou erguer meu trono acima das estrelas de Deus, vou tornar semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele já tinha reunido realmente uma estrutura, né? Ele queria desafiar o Altíssimo, o Senhor, Criador do mundo, ele não ia fazer se ele não tivesse conquistado, assim, de alguma forma, algum poder, algum meio, né, para chegar nesse ponto. Eu costumo ver Lúcifer, ele como um sacerdote, né? Mas um sacerdote intransferível, no sentido ele poderia não ter atingido o éfode, que era esse sacerdote de Levi, mas como ele era um sacerdote celestial, todo o controle dos outros Melahim, que eram os anjos, estava sobre ele. Ele foi conhecido como o maestro, a música. A música está dentro dele, os tambores, os pífaros, né? O profeta Ezequiel é o único que traz a semelhança deles. Aí você vai dar uma palhinha sobre ele, mas quem mais escreve sobre ele na dimensão do seu poderio é Ezequiel. Diz que estava no Éden de Deus. Vou olhar aqui pela Torá. Estava no Éden de Deus. Olha a dimensão que ele era. Guarda o querubim. O que é o querubim? A palavra querubim quer dizer um guardião. Aquele que guardava as preciosidades do Eterno. Então ele tinha muito poder, muita autoridade para usar esse termo que ele usa em Isaías 14. Né? Subirei. Então, quer dizer, ele não está subindo, ele está elaborando, porque anjo não age, anjo não tem sentimento. Anjos ele age por intuições e reações. Como Lúcifer é um anjo, ele está agindo por intuições e reações. Tanto que ele fala, subirei. Né? Não subiu ainda, então, subirei. Você entender se é o singular ou é o plural. Né? Subirei acima das estrelas dos Altíssimos, lá construirei. Quer dizer, pensar-te no teu coração. Ezequiel disse que ele pensar-te. Então quer dizer que ele não conseguiu. Né? Mas tinha plano. Tinha plano.
Vamos trazer assim para a nossa vida essa tentação, né? Transformar pedra em pão, né? Então eu percebo assim, analisando na nossa vida, que muita gente, existe uma expressão hoje que se usa muito na sociedade, vender algo com o diabo, né? O que é vender para algo com o diabo? É quando a pessoa ela quer conquistar algum objetivo, mesmo que aquilo viole sua ética, sua moralidade, né? Seus princípios, mas ela cede seus princípios para conquistar vantagens, né? A sociedade está cheia de pessoas assim, né, que cedem sua ética para conquistar vantagens, né? Então, a gente vê mesmo na política isso acontecer. A pessoa sabe que o político é ruim, mas porque o político lhe prestou algum favor, né? Ele deixa aquela ética para lá para poder votar no político porque recebeu alguma vantagem, se comprometeu e recebeu alguma vantagem. Eu acho que tem relação essa tentação com a nossa vida, né? Nosso cotidiano, né? Aqui mesmo, aqui mesmo dentro desse contexto de Mateus capítulo 4, ele prova ser uma pessoa que dá fome às pessoas. Que ele usa Jesus e diz assim, se tu se prostraste a mim, e Jesus não contesta com ele não, que ele teria esse poder para dar a riqueza e a ostentação. Essas pessoas quando... Essa já é a terceira tentação, né? Essas pessoas quando se vendem, a gente está dentro de um paralelo que a gente vai ter que ir lá e voltar. Porque, assim ele diz, se prostrares a mim, te darei darei no reino do mundo sua glória. Então, quer dizer, quando essas pessoas se vendem a Satã, evidentemente que, na realidade, essa pessoa está sendo atingida pelo poder de Satã. Prova disso é que Jó, ele, por ser um homem rico, ele usa, eu disse assim, não, ele é justo, temente a ti, porque tu cerca ele de todos os bens de riqueza. O que ele está dizendo ali a Deus ali é que Jó, ele é um mordomo de Deus. Deus paga Jó para Jó ser rico, no sentido mordomo de Deus. Uma espécie de acusação. De acusação. Deus provou que a riqueza de Jó não envolvia a ostentação da regalia, como hoje o sistema global hoje, trabalha hoje, o homem vende sua alma para ele ser rico. Para ele ser rico, uma prova de que os bens mas também tem gente que vende a alma para não passar fome, né? Exato. Então, ao contrário de Jesus, né? Porque ele poderia se render por causa da fome, né? Mas ele resiste, porque ele fala, não adianta, para mim eu prefiro morrer de fome do que aceitar, né, o alimento que você me propõe, ou que ele mesmo poderia até mesmo produzir, se fosse o caso de converter pedras em pães, né? Eu vejo, pastor Domenizo, essa figura, quando ele usa, transforma essas pedras em pão, a gente não vai ver nenhum texto do versículo Jesus dizendo que está com fome. Por quê? Porque 40 dias e 40 noites introduzido pela glória do Eterno é possível quem está na presença do Eterno sentir fome. Mas ele tem 40 dias lá em cima, não sentiu fome. A ponto de quando ele desceu do monte, o próprio irmão disse, você vai ter que colocar um véu. A glória do Eterno está estampada sobre você. Então, quem é introduzido pela graça de Deus, não é possível estar envolvido com Deus e sentir fome, porque a atmosfera que ele atinge é um nível espiritual de justiça elevado de todos. Então, quando ele usa a figura, transforma essas pedras em pão, ele, na mentalidade que Lúcifer cria ali, é que Jesus está com fome. Jesus não estava com fome. É tanto que ele disse, está escrito, que não só de pão viverão. Por quê? Porque ele usa isso. Porque se eu já vi pessoas pegarem esse texto e dizer que quando a pessoa está jejuando, aparece pessoas para lhe oferecer isso. O jejum ele não é assim. Tem pessoas que estão jejuando e quando termina de jejuar, basta aquele prato de comida, né, para se saciar, que não é jejum. Você já fez jejum de quantos? O máximo de jejum você já fez? Como eu tenho um segmento hoje pela Torá judaico, a gente faz mais o jejum do Yom Kippur.
Quantos dias? Que é o jejum do Yom Kippur é do pôr do sol do domingo, que começa às 6 horas, e do pôr do sol à segunda-feira, que é onde está em Levítico, vai estar, é o capítulo 16, que é o dia da expiação. Esse jejum é um jejum embasado pela Torá, é o dia que o Eterno, é o dia do Senhor, né, que o Eterno ele faz a expiação no dia do juízo, aquele que estará ou possa estar escrito no livro da vida, né? Então, porque é engraçado que Silvio Santo, o apresentador, ele era tão cumpridor da Torá que ele morreu no dia de Shabat, e foi no mesmo dia que era o dia de se cumprir o jejum do Yom Kippur. Então, assim, o jejum, ele precisa ter ele não é esse jejum assim legalíssimo, aleatório, que são feitos hoje. O jejum ele precisa estar coadunado com os princípios bíblicos. Quando a gente vai pegar a festa de Sukkot, que é a festa de Sukkot, que é o preparamento para o jejum do Yom Kippur, o que é festa de Sukkot? Festa de Sukkot é as 3 pernas, é a festa da peregrinação. São as 3 festas que Israel tem, que é a festa bíblica. Esse povo está trabalhando dentro de um contexto tão adulterado naquilo que expressa jejum. Yeshua está debaixo de um jejum bíblico, que a Torá, a Torá é quem lhe traz esse padrão. Yeshua é um enviado. Então ele está fazendo um jejum que foi tanto válido no Velho, o povo chama de Velho, não gosto de chamar Velho Testamento, porque nós trabalhamos com a Torá. Isso foi uma invenção de Roma, Velho Testamento, e a Torá ela continua sendo o livro vivo, continua sendo instrução. Eu conversei com um pastor e disse: Jesus foi a pessoa que mais usou o livro de Levítico na Bíblia, tanto no sentido santidade, no sentido sacrifício, no sentido libertação. Ele usou muito o livro de Levítico. Então o que acontece? Então, aquele jejum ali que Jesus faz foi um jejum tão válido a ponto de Lúcifer lhe contestar. É tanto que ele está confrontando uma pessoa que não era qualquer pessoa. Quando ele diz: transforma essas pedras em pão, Jesus disse para ele: está escrito. Por que ele está dizendo que está escrito? Ele está usando a Torá. Jesus poderia dizer: eu, como filho do Eterno, lhe repreendo. Não, ele vai usar a Torá. Também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus está usando o contexto do Pai, da boca do Pai? Ele está pegando a Torá como base central de que aquele propósito, aquela redenção, aquele episódio sendo envolvido ali com ele, era uma ação tão bíblica, tão embasada e recebida pelo Eterno, que o próprio Satã não conseguiu resistir. Ele não conseguiu, e muito adiante, deixou, usa a Torá, não está escrito. Mas aí se Jesus não padeceu durante o jejum, ele também não padeceria durante as torturas, né, do Calvário. Está aí o significado da crucificação, né? Eu vejo, pastor Niso, que Yeshua, Jesus, ele ensinou a nós que nós conseguimos suportar isso através da justiça, através da leitura, através da... Tem pessoas que se não jejuar não é santificado. E o que faz um cristão ser santificado e espiritual pelo Eterno é a obediência à palavra. O jejum é uma forma de nós mantermos um padrão de mandamento, né? E essa história de que a carne na verdade, eu acho que invertiram as coisas, que fala que Jesus disse, na verdade, o espírito está preparado, mas na verdade a carne é fraca. Eu acho que é o contrário. Quando qualquer pessoa está submissa ou sujeita a uma tentação, ela não está submissa ou sujeita à tentação
do espírito, mas está sujeito à inclinação da carne. E a carne enfraquecida, ela pode ser controlada facilmente pelo espírito, né? Mas a carne fortalecida, ou o espírito enfraquecido, a carne tem poder sobre ele, né? A gente já vai ver ali Então o jejum ele abate o poder da carne, né? abate. O jejum ele amortece aquele desejo. Por exemplo, Paulo ele escreve 2 leis, capítulo 5 de Gálatas, no versículo 17. Está posto um ou outro para que não faça o querer. Olha a guerra que há entre carne e espírito. Então, se inclinasse para a carne, a morte, para o espírito, vida e paz. Então, a pessoa, o ser humano que é carnal, se ele não tiver essa habilidade para gerenciar esses 2 poderes, o poder do espírito e da carne, quando um se sobressai sobre o outro, se você, o seu desejo, se a sua espiritualidade sobressair demais e você começar a ignorar os desejos, né, físicos, as suas necessidades físicas, o seu corpo vai crescer, né? Mas se você também começar a zelar demais das suas necessidades físicas e descuidar do seu espírito, aí se inverte. Quem vai perecer, na verdade, é o seu espírito. Né? Então, a necessidade de uma sabedoria, de um gerenciamento muito meticuloso, né? Para manter esse equilíbrio entre as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Né? Aí mesmo nessa carta de Gálatas aí, Paulo já dá um dado científico bíblico de uma disciplina da vida cristã. Um cristão que ele não jejuma, ele não tem condições de vencer as batalhas. Porque um cristão que ele não tem um padrão de jejum na sua vida, ele não vai vencer Satanás nunca. Por quê? Veja que o Paulo usa a série e a descrição dela é maior do que a dele. Prostituição, lascívia, bebedice, glutonaria, né? Inveja, heresia, feitiçaria. Mas quando nós vamos ler o padrão dele, como é a partir do versículo 22 de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é mansidão, olha que coisa pequena, olha como destrói as bases, mansidão, domínios próprios. O que é domínio? Domínio do controle dela. Esse domínio do controle dela, por que muitos cristãos hoje não conseguem ficar crentes, ficar na presença do Eterno, conseguir dar seguimento? Eles estão confundindo o evangelho de momento com o evangelho de segmento. Porque o segmento da vida cristã está embasado com a vida justa que Yeshua viveu. Paulo viveu a vida justa de Yeshua. Isso que ele está dizendo. A obra do Espírito, elas são essas. Domínios próprios, mansidão, temperança, né? Ele vai ver contra essa lei, contra essa função não há, quer dizer, lei. Por que não há lei? Porque quem jejuma tem uma vida de padrão, uma vida justa diante do Eterno, não vai ter problema com a comer. Veja que o Paulo que está escrevendo isso morreu abandonado, morreu praticamente solitário, morreu doente. Praticamente Paulo sofreu de tuberculose, porque quando ele no capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, ele usa Timóteo, você trazei a capa. As cadeias em Roma eram debaixo das cavernas e fazia muito frio. Os ossos de Paulo estão apodrecendo. Está tudo apodrecendo. Então eles trazem a capa e o livro. A igreja de Filipenses, ele já escreve dizendo: quanto os demais irmãos, olha a aflição que são, quanto os demais irmãos, não tive na minha aflição, não tive um irmão para estar comigo na minha aflição. Ora, só esteve comigo Timóteo e Lucas. Olha como esse homem termina a sua trajetória mais salvo. Por que salvo? O padrão de Paulo é tanto que no capítulo 12 de 2 Coríntios ele fala que eles empurravam a sua carne para que ela não viesse ser escravo dele. Quer dizer, Paulo está dizendo assim: não sei, conheço um homem que foi arrebatado em espírito e foi ao terceiro amor. Que nível de justiça esse homem está?
para dizer isso. Então, um cristão hoje, às vezes eu sou muito polêmico quando eu vejo um pastor, uma pastora, claro que isso não gera polêmica na rede social, diz que foi arrebatado e foi no inferno, foi ao céu. Eu não acredito. Por que não acredito? Porque o livro de justiça não é como, não vai ser como Deus. Paulo diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Qual é o nível de justiça que esse homem está sendo levado? É o nível de jejum, o nível de leitura, o nível de oração, é o segmento. Paulo está vivendo um segmento daquilo que o Evangelho, que a vida cristã, ele envolve. Não, mas eu acho que nós vamos ter que parar um pouco para o nosso vídeo não ficar grande demais. Senão aí o nosso ouvinte não participa, né? Numa próxima oportunidade nós damos continuidade aqui, porque nós acabamos não comentando muito sobre a segunda e terceira tentação. Mas para não estender demais, é melhor a gente interromper e organizar uma outra oportunidade. Eu agradeço muito a você pela sua disponibilidade de ter esse diálogo, esse debate comigo, né? E o debate e o diálogo sempre ele engrandece a outras partes, né? Eu acredito que você também ouvinte que assistir esse diálogo nosso aqui, com certeza deve ter suscitado na sua mente muitas inspirações também, muitas ideias novas, né? Deve ter estimulado você a pensar sobre coisas que você também nunca tinha pensado, né? Não deve ter concordado com tudo que ele falou, nem que eu falei, mas com certeza pensamentos novos também nascem na cabeça. Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar conosco. Se gostar do vídeo, compartilhe aí. Amém. Gostei.